Quantas vezes estás ali para começar, mas não estou preparado, ainda não é agora. Tenho que comprar uma câmara, tenho que comprar um microfone, tenho que saber mais sobre este ou aquele assunto. Tenho que fazer uma formação e depois de fazer a formação, tens que fazer outra formação e depois de uma formação, tens que fazer ainda mais formações. Pois se esse é o teu caso, estás no sítio certo, à hora certa, com a pessoa eventualmente certa, porque hoje, precisamente neste episódio do Criador Contente, vou falar contigo sobre preparação a mais. Fica aí, porque volto já de seguida. Impossível que o mundo fosse um lugar melhor se não tivesse o Criador Contente. A cada episódio, todo um Alibaba e as 40 inspirações. Para fazer um autêntico abre-te sésamo de ideias e criatividade. Para que o teu conteúdo se lance num tapete voador rumo às 1001 criações. E neste episódio, como habitualmente, o teu host favorito não, mas é o que temos. Todos de pé a aplaudir. Xará! Bem-vindos a mais um episódio do Criador Contente. A ver se eu consigo desligar isto. Ok. Bem-vindos a mais um episódio do Preparador Contente. Neste caso é do Criador Contente. É um gosto estar convosco novamente para mais um episódio cheio até cima e eventualmente a transbordar de ideias, de dicas, truques, aventuras e sabemos lá que mais durante estes minutos que começam agora. Já agora sou, e já me deves conhecer, Marco Novo, o host, hoje e sempre, deste programa. Como habitualmente, deixo-te a sugestão para que subscrevas o canal, ponhas um like no vídeo se estiveres a ver no YouTube, deixes um comentário, atives a campainha para que possas receber uma notificação sempre que houver a publicação de algum conteúdo. E tens, como habitualmente, na descrição do vídeo, várias ferramentas, vários links de ferramentas que eu utilizo para a criação de conteúdos. O EVMux, que é a ferramenta que eu estou a usar neste momento para gravar este episódio, e também é uma excelente ferramenta para a criação de conteúdos, para live streaming. Tens também um código Painkiller, desta vez disse bem, para 15% de desconto nos 6 primeiros meses. É seguramente uma das melhores ferramentas do mercado para a criação de conteúdos e live streaming. Então, sugiro-te vivamente que dês uma vista de olhos. Tens também outras que podem ser extremamente interessantes e vou continuar a atualizar esta lista de ferramentas, além de que também tens uma lista de equipamento, aliás, tens 3 listas de equipamento para que possas começar a idealizar aquilo que
podes comprar, também tendo em conta o orçamento, como é evidente, e o teu nível de expertise na área da criação de conteúdos. Não te esqueças, estas listas vão ser atualizadas conforme vou experimentando novos equipamentos, conforme vão chegando outras ideias, ok? E também, grande parte dos links que encontras aí são links afiliados, o que, se comprares através deles, vais colaborar para que eu possa continuar o meu trabalho duro e árduo de falar sobre conteúdos, e em muitas circunstâncias podes ter condições especial, desconto ou qualquer coisa extra, porque, como eu gosto de dizer, vais da minha parte. Também, não te esqueças, se gostares deste conteúdo, partilha com amigos, companheiros, alguém que vá sentado ao teu lado no autocarro, no avião, no tuk-tuk. Se não gostar, já sabes, mandas por um postal o QR Code para alguém que não gostes, anónimo, para os arreliares. Pois bem, hoje o tema que trago é daqueles mais problemáticos, por assim dizer. Está muito também ligado a outro assunto que eu liguei aqui, que eu falei aqui há alguns episódios, que tem a ver com o síndrome do impostor, e é daqueles sentimentos, digamos assim, que muitas das vezes nos detêm de criar os conteúdos, de pensar que não somos suficientemente bons, não temos o equipamento necessário, etc, etc. E isto leva à segunda parte, que é aquela que eu quero falar hoje. Também acontece muito, infelizmente, que é aquele sentimento que nunca estamos preparados. E eu queria começar por te dizer uma coisa. Tu estás preparado, não estás, é pronto, porque nunca vais estar, ok? Neste momento estás preparado para fazer aquilo que estás preparado a fazer. Eu vou-te dar uma analogia que parece-me ser extremamente interessante. Vamos pedir aqui ao Ambrósio, põe uma música dramática. Aqui há um par de anos fui convidado, mais ou menos por esta altura, porque era algo que eu tinha já há muito tempo programado fazer, o Caminho de Santiago. Convidaram-me e uma das primeiras coisas que eu quis fazer foi preparar-me, digamos assim, ter dicas, ideias, conhecer bem as dificuldades do caminho, o que é que me poderia acontecer, o que é que era para aproveitar, etc. Tentei preparar-me ao máximo. Tenho vários amigos que já fizeram o caminho várias vezes, ajudaram-me imenso, quase que só faltou fazerem-me um webinar e passarem-me decks de PowerPoint. No entanto, cheguei ao caminho e ao fim de 20, 30 minutos a caminhar já me começaram os pés a arder. Ao fim de meia dúzia de quilómetros já começava a ter aquela sensação de bolhas. Ao fim de 10 quilómetros já tinha os pés com bolhas. Ao fim do primeiro dia já tinha umas poucas de... Tinha um bocadinho de pé no meio das bolhas. E levei peso a mais, vários erros. A grande conclusão que eu cheguei ao final do caminho é que a melhor maneira de uma pessoa se preparar para o caminho é fazer o caminho. E isto vai de encontro àquilo que é também o mundo da criação de conteúdos, e seja do que for, a melhor maneira de tu te preparares é fazendo. Eu compreendo que no início algumas inseguranças que possas ter, alguns anseios de algumas inquietudes, porque também há esta realidade e não podemos estar alheios a elas. Estas realidades é que hoje em dia temos muita gente a criar conteúdo. Vamos a um TikTok, vamos ao YouTube, vamos ao Twitch, Facebook nem tanto, mas sobretudo estas ferramentas em que há uma quantidade enorme de gente a publicar conteúdo, e algum dele muito bom, conteúdo interessante, bem feito, boa qualidade do ponto de vista do equipamento, etc, que dá para ver. E acredito que se tu estás a olhar para essa gente e tens vontade de fazer, mas se calhar não consigo ter este nível de produção, não consigo ter esta vontade à frente da câmara, não consigo ter esta desenvoltura, não consigo saber quais são os hashtags, essas coisas todas, isto pode fazer com que tu tenhas aquele receio, e isto pode ser problemático. No entanto, aquilo que eu quero que tu tenhas em consideração, primeira coisa que eu te recomendo é, começa a ver, e nisto, por exemplo, no YouTube é extremamente fácil de fazer, vais à ordem da apresentação dos vídeos e pões para fazer a ordem cronológica inversa e vais começar a ver os primeiros vídeos que essa pessoa fez e vais perceber que se calhar tu hoje consegues fazer melhor. Possivelmente que sim. Assim como nas outras plataformas, eventualmente podes
ver que quando essas pessoas começaram, não houve ali muita aquilo, o aparato, digamos assim, a qualidade que hoje apresentam. Porquê? Porque a maior parte das pessoas, dos criadores, e vou-me incluir também no bolo porque já tenho uns milhares de horas em frente da câmara, por isso acredito que já tenho, e muitos anos de criador de conteúdo, já tenho algum conhecimento de causa para fazer. Muitos de nós não pensámos demasiado na parte da preparação, muitos de nós não comparámos muito. É daquelas coisas que também é importante nós fazermos, inspirarmos-nos sim, tirar ideias sim, comparar muito não. Porque é das primeiras coisas que nos pode, digamos assim, criar ansiedade, criar receio, pode nos levar também a isto, também é um erro que eu não quero que cometas, a copiar o que os outros estão a fazer, porque é algo que mais cedo ou mais tarde pode te dar problemas, porque tu não és outra pessoa e não podes, de certa forma, durante muito tempo, replicar a mesma coisa que outra pessoa está a fazer. O que é que nós também temos tendência a fazer nestas situações de insegurança? É preparar-nos. É preparar muito, estudar muito, ver muitos vídeos do YouTube, fazer muitas formações. Isto é transversal a imensas coisas. Eu, durante muitos anos, fiz formação, agora estou um pouco parado, mas dei formação e via que as pessoas, de certa forma, frequentavam a sala da formação, vamos falar assim. Depois, por exemplo, havia algumas que eu fazia vários módulos, digamos assim, e elas vinham fazer os módulos todos comigo, e eu notava que havia ali, porque isto também se nota, havia ali uma insegurança que possivelmente ia levar a que todo aquele conhecimento, eventualmente adquirido, não ia ser aplicado. E a parte do conhecimento, o interessante do conhecimento é precisamente esse, é aplicá-lo. Se nós estamos constantemente numa lógica de não estou preparada, vou-me formar mais, vamos entrar aqui nesta rodinha do hamster que pode ser perigosa, de estarmos constantemente a formar mais e não passarmos à prática, e é isto que eu não quero, ok? Deixa eu pôr aqui uma musiquinha bonita, Ambrósio. Tens que passar da parte da preparação para a parte da execução. E começar é daquelas coisas, pode ser assustadora, mas é o que te vai fazer começar a ter consciência de tudo o que precisas, de tudo o que efetivamente funciona ou não, tudo o que podes melhorar, de tudo o que vais aprendendo, porque isto é muito importante. E eu falo por mim, se eu estivesse, aliás, eu falo por mim, vou puxar a cassete ainda mais atrás, porque é assim, quando eu comecei em 2015 a fazer lives, não havia nada sobre live streaming. Eu fui das primeiras pessoas que perdi a vergonha, porque não pensei muito, e esta é daquelas coisas que eu recomendo, não pensar muito, porque às vezes o pensar demasiado cria freezing, como é que se diz freezing? Congela-nos, paralisia, exatamente, paralisia, e não é isso que nós queremos. Por isso, pensa já, é evidente que é importante planear, ok? Podes pensar, eu hoje quero falar sobre isto. Eu costumo criar tópicos, ideias que eu quero discutir, por exemplo, vou-te mostrar aqui o que é que eu tenho, é isto. Como podes ver, tenho uma letra extremamente bonita. Se estás a ouvir o podcast do Spotify, já agora, para ver esta parte do vídeo, podes escrever video.criadorcontente.live e vais ver esta imagem, vais ver este vídeo. E podes ver também todo o canal e subscrever no YouTube. Eu gosto então de preparar aqui uma espécie de um script, ideias, e depois gravar. Pronto, tenho aqui esta parte da preparação, tenho de ligar o equipamento e tudo, mas nunca fui de me preparar muito, porque, por um lado, no meu caso, isto é comigo, ok? Mais uma vez, e é também esta mensagem que eu te passar, aqui já te falei nisto várias vezes, aquilo que funciona comigo pode que necessariamente não funcione contigo, como o contrário, pode funcionar contigo e não funcionar comigo. É por isso que eu digo que às vezes prepararmos demasiado, estarmos a formar, a tentar aprender com os outros pode ser outro problema, porque vamos estar a aprender de realidades diferentes das nossas e não vai funcionar.
ou pode não funcionar da mesma forma, por isso é importante nós arregaçarmos as manguinhas, ok? E pôr as mãos na água, sujar as mãos para que a coisa comece a ganhar forma. E como eu te disse, eu quando comecei não tinha nada para me inspirar, para me preparar. E então comecei. Preparava as ideias, ligava a câmara, botão Go Live e cá vamos nós. Até agora acho que não me correu mal. Por isso é desde logo uma das coisas que te recomendo é, sim, tens que delinear uma estratégia, uma intencionalidade. Porque é que eu estou a criar este vídeo? O que é que eu quero com este vídeo? Preparar um conteúdo. E eu nisto vou ser exigente. É das poucas coisas em que eu sou muito exigente e vou ser muito exigente contigo, que é a entrega a uma mensagem que seja valiosa para a tua audiência. E depois também é isto. Outro desafio que eu te quero deixar. Imagina se daqui a 20 anos irias falar sobre a mesma coisa. Ou seja, eu neste momento tenho 47 e ponho-me a pensar, eu com 67 anos falaria sobre este tema? Provavelmente sim, e até com mais propriedade. Por isso, hoje estou a criá-lo. Porque se eu entendo que daqui a 20 anos não faria sentido, ou se eu tivesse mais 20 anos, não faria sentido eu estar a publicar isto, possivelmente eu não estaria a fazer. Pensa, como diz, vale a pena pensar nisto. Ora bem, eu acho que isto encravou. Ahá! Ahá! Então, chegamos aqui. Outra coisa que o facto de tu não te preparares, ou por outra, não estás sempre a pensar que não estás preparado, e como eu te disse, só te vais preparar começando a fazer, é que o facto de nós começarmos na execução vai-nos dar a possibilidade de aprender muito mais do que estando só a ouvir podcasts, a ver vídeos no YouTube, a ler livros, etc. Porque vai ser a partir do momento da implementação da prática que nós vamos começar a perceber qual é o formato em que nós nos sentimos melhor, qual é o formato que funciona melhor com a nossa audiência, como é que nós nos estamos mais à vontade, qual é o tipo de linguagem, de tom que funciona melhor connosco, que nos sentimos melhor. Outra coisa que a prática me está a ensinar, e é daquelas coisas que eu sou um pouquinho fanático, é no fluxo de trabalho. É daquelas coisas que eu vou... Preocupa-me mais, por exemplo, como é que eu vou preparar o meu fluxo de trabalho para ter um máximo de rendimento a partir de um determinado conteúdo, do que, por exemplo, como é que eu vou apresentar. Já tenho alguns anos, por isso, como é evidente, com o tempo as prioridades, digamos assim, e a inversão em termos de investimento, investimento em termos de preparação e tempo vai mudando, como é evidente. No entanto, é daquelas coisas que eu mais penso é como é que eu posso agilizar o meu processo de criação de conteúdo, distribuição, reutilização e tudo mais. E se tu não começas a fazer, se estás constantemente a parar, esta parte que é fundamental para a tua criação de conteúdos vai-te passar um bocadinho ao lado. Vamos pôr aqui um bocadinho de música. Portanto, é fundamental que tu dês o passo para perceberes qual é o fluxo ideal de trabalho para ti. Outra coisa muito importante, e também vai ser uma coisa que te pode... E isto aconteceu comigo, por exemplo, no lançamento do podcast, uma das razões que me fez... demorei um pouquinho mais de tempo para começar, foi o facto de eu me levar muito a sério. Porquê? Porque já tenho muitos anos de estrada, já tenho para comigo, como é evidente, uma exigência, porque já são quase 10 anos de live streaming, são clientes por todo o mundo, são parcerias com diversas marcas, etc. Já tinha a fasquia um pouco elevada para mim. No entanto, há uma coisa que também funciona muito comigo e eu acho que não tem estado mal, que é o facto de eu não me levar muito a sério. Se eu me levasse muito a sério, por exemplo, a intro deste podcast seria diferente. Não estaria a usar esta música agora.
etc, etc, etc. Por isso, é outra das coisas que eu te recomendo. Não te leves muito a sério. Por exemplo, aos episódios, eu cometi uma asneira, digamos assim, que foi, em vez de dizer chamada para a ação, falei no chamada para a atiação. Se estás a acompanhar este podcast, já deves ter reparado que eu não retirei essa parte do podcast. Também por isto, porque eu quero que tu percebas que às vezes ter estes momentos de deslizes, chamemos-lhe assim, é interessante para quem está do outro lado, perceba que quem está aqui não é uma máquina, é alguém que, como tu, se engana de vez em quando, até se calhar mais vezes que aquelas que eu gostaria, mas não tenho problemas nenhums com isso. Além disso, trouxe ali um momento de algum humor. Aliás, eu já peguei nesse vídeo e mostrei aos meus primos, precisamente, os filhos da Tiação, e eles acharam imensa piada à coisa. Não sei se a Tiação já viu o vídeo, eventualmente um dia destes deve ver, apesar que já estive com ela estes dias. E é daquelas coisas que eu cada vez mais vou fazer, fim capé que sejam assim, que é não me levar a sério. Ok? No sentido, como é evidente, levo a sério o meu trabalho, levo muito a sério o querer entregar-te um conteúdo bom, útil, mas se me enganar, não há problema. Se disser mal uma coisa, não há problema. Se começar, como já me aconteceu, alguns vídeos em que comecei lives com o microfone desligado, ou situações em que fiquei congelado na imagem, não há problema absolutamente nenhum, ok? E até o facto de nós aprendermos a lidar com este tipo de contratempos, por assim dizer, é também uma aprendizagem que nós só temos se começarmos a implementar as coisas. Se fizermos. Se não fizermos, se estivermos constantemente a prepararmos, não vamos aprender a lidar com estas coisas que só acontecem na vida real, por assim dizer. Como eu já falei, nada te vai ensinar mais do que a prática. Vais perceber, por exemplo, com os erros, com as dificuldades. Olha, vou-te dar um exemplo concreto que aconteceu comigo. Aqui há uns par de anos, quando eu comecei a fazer Amazon Live, reviews de vários produtos, eu precisei de usar várias portas USB de computador. Estavam todas a uso, usá-las todas. Qual foi o problema? Foi que a partir de determinado momento quase todos os aparelhos ligados por USB deixaram de funcionar. E eu, o que é que se passa aqui? Estranho. Falei com um amigo meu, que é entendido na matéria, ele disse-me, o problema é este. Tu tens... O teu computador tem uma quantidade de potência que é destinada às portas USB. E é só essa quantidade. O que acontece é que tu estás a usar acima dessa quantidade de energia. O que está a acontecer é que uma vez que os dispositivos não têm energia para funcionar, não funcionam. Tão simples como isso. A partir daí eu comprei daqueles hubs do USB que têm ligação de corrente, e a partir daí não tive mais problemas. A partir também daí, porque eu tive esse problema, soube a solução, comecei a falar sobre isto e nos meus lives na Amazon, para quem tivesse este problema e ficasse ali na dúvida porque é que isto está a acontecer. Eu já tinha ali mais uma solução, era uma fonte de resolução do problema. Porquê? Porque eu descobri a solução e estava a partilhar com quem precisava ou eventualmente precisava dessa informação. Por isso, repara, se eu andasse a preparar, eu não ia ter esta informação, este conhecimento para partilhar com as pessoas. Por isso é importante nós termos esta prática de fazer. Ok? Como eu te disse, e é daquelas coisas que para mim são mais importantes, vicia-te no processo, ok? E no progresso. No processo, porquê? Porque é daquelas coisas que te vai ajudar. Se tu tens um processo bem estruturado e o vais aperfeiçoando, vais olhando para ele, ora bem, tenho que começar assim, este é o passo seguinte, passo seguinte, passo seguinte, passo seguinte. Tu podes ir monitorizando todo esse processo. Podes perceber onde é que podes ser mais produtivo, podes perceber onde é que podes melhorar, onde é que podes ajustar, etc. Vai tentando, nem que seja mentalmente, perceber qual é o teu processo de criação, para depois o ir melhorando, o ir aperfeiçoando. E também o progresso, que estão os dois a trabalhar um ao lado do outro. Eu já falei nisto várias vezes, e quanto a mim é daquelas coisas em que eu sou mais rigoroso, por assim dizer.
Se eu conheço um determinado criador que olho para o conteúdo dele de há 5 anos, de há 3 anos, de há 2 anos, de há 1 ano, de agora, e vejo exatamente tudo igual, eu acho que esse criador não está a ser muito sério no trabalho dele. Porque se tu não vais olhar, quanto mais não seja, olhas para trás e percebes, porque eu acredito que com 5 anos de prática nós temos a obrigação de melhorar. Seja a forma como interagimos com a câmara, seja a própria câmara, seja o microfone, seja a maneira como nós falamos com o microfone, etc. Tudo isto tem que ir evoluindo. Temos que ter essa exigência connosco de, ok, onde é que eu posso melhorar? Se calhar devia olhar mais para a câmara, se calhar devia falar mais perto do microfone, se calhar deveria até ter um melhor microfone. É daquelas coisas que nós temos que, se queremos ser vistos, eu pelo menos é assim que penso, se queremos ser vistos como sérios no trabalho de criação, temos que investir no nosso trabalho de criação. E às vezes não é só uma questão de dinheiro. Em alguns casos também temos que pensar que é, porque temos que ter um bom microfone, que deve evoluir com o tempo, como é evidente, ou uma boa câmara, etc. Por isso, isto também requer algum investimento, o que, no entanto, não retira que quando comeces, não tenhas que fazer um grande investimento, já falei várias vezes sobre isto, um bom telemóvel e pouco mais já são mais do que suficientes para ter um começo bem melhor do que o que eu tive. Para terminar, uma das coisas mais gratificantes que pode acontecer contigo, e pensamos na consistência, pensamos em tudo aquilo que já falámos até agora, é quando tu olhas para trás, e eu falo por mim, eu às vezes vejo com algum romance, com algum carinho, os conteúdos que eu comecei a criar há 10 anos, com o telemóvel em posições que, valha-me Deus, quase que se me vê o cérebro pelo nariz, luzes a aparecer em lugares inusitados, as mãos à frente da câmara, assim, o tempo todo, etc. No entanto, eu começo a ver o meu percurso, por um lado, e isto também é importante, nós temos essa consciência, porque os resultados vão acabar por aparecer se tu começares a fazer as coisas certinhas, direitinhas, bonitinhas. Por um lado, o conteúdo por si só que tu vais criando e tu vais percebendo a melhoria que ele vai tendo ao longo do tempo, e por outro lado, e este até é o mais importante, perceber que, por exemplo, eu neste momento tenho clientes em todo o mundo, ainda hoje de manhã estive a fazer uma gravação para o Japão, estou há um par de semanas a trabalhar num dos maiores, se não o maior evento no mundo da informática, e estou aqui em Portugal, numa pequena aldeia de Viana do Castelo, e o facto de eu perceber que comecei há 10 anos com uma câmara, uma Logitech C920 e um microfone Blue Snowball Ice da Blue, e tudo isto que tenho alcançado é extremamente gratificante. Porquê? Porque comecei, não pensei demasiado em preparar, fui-me preparando, e hoje, apesar de já ter estes anos todos de estrada, quero que daqui a 10 anos, quando olhar para hoje, olhe com nostalgia, mas que o meu grau de produção, digamos assim, e o nível do conteúdo esteja ainda melhor. E é esta a mensagem que eu queria que ficasse aí bem plantadinha no prado do teu conhecimento, que é a melhor preparação que podes ter para tudo é a prática, é fazer, é perceber o que é que podes melhorar, o que é que tu fazes, que às vezes também tens de ter este tipo de desprendimento. Se calhar o caminho não é este, e eu, até por vicissitudes da vida, aquilo que eu pensava que eu estaria a fazer, não estou. Aliás, vamos mais fundo. Quando eu terminei o meu curso, o trabalho que eu faço hoje nem sequer existia. É tão simples como isso. Por isso, é daquelas coisas que eu te recomendo. Prepara-te, sim. Eu acho muito bem que tu te formes. Acho muito bem que tu consumas conteúdo de outros criadores para te inspirares, para tirar as ideias, para veres o que é que essas pessoas já fizeram. Tudo bem. Agora, não penses que tens que te preparar. Por cada curso que tiras, tens que fazer mais 2 para te preparares do que acabaste de fazer. Faz. É esta a mensagem que eu hoje tenho para ti. Vamos pôr aqui uma musiquinha bonita. Por isso, grande mensagem, faz e deixa-te merdas.
Este foi mais um episódio do Criador Contente, em que durante alguns minutos tivemos a oportunidade, eu tive o gosto, o prazer e a honra de te ter a ti desse lado. Aguardo por ti num próximo episódio. Entretanto, não te esqueças de subscrever o canal, pôr o like no vídeo, ou se estás a ver isto, também podes ver no Spotify, é verdade. Se estás a ouvir isto no Spotify, no Apple, no Amazon, deixa um review, partilha com os amigos, com as amigas, com a sogra, com o sogro. Se não gostar, já sabes. Como é que podemos fazer isto? Um pombo correio com uma mensagem datada para uma pessoa que não gostes. Tens aí uma coisa linda a ouvir. Tens também na descrição do vídeo várias ferramentas que te podem ser úteis. E não te esqueças, usa os comentários se tens alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão que queiras fazer. Será um gosto ouvir-te. Despeço-me com amizade, Marco Novo. Este foi o Criador Contente. Até breve. Deixa eu pôr aqui este. Onde é que está? And that's all, folks.